Ei, que saudade que eu estava de todos. Graças a Deus estou bem melhor. Nas últimas 2 semanas nós falamos sobre substantivo. Hoje nós vamos finalizar esse assunto com uma revisão bem bacana e logo em seguida uma atividade bem simples, bem fácil, que assim que terminar vocês respondem e me enviam, tá bom? Na próxima semana nós temos assunto novo, então vamos ficar ligadinhos no substantivo de hoje? Para darmos início à nossa revisão, vamos definir o substantivo. Substantivo é a palavra variável usada para nomear os seres em gerais. Por exemplo, pode nomear pessoas, tipo Paulo, Marcos, pode nomear lugares, como Batalha, Jacaré dos Homens, Brasil, pode nomear objetos como caneta, borracha, qualidades como bondade, inteligência, sentimentos como ódio, amor, estados como morte, vida, sensações como calor, frio e ações como caçada, vereança. Tudo isso são tipos de substantivo, tá bom? Agora nós vamos ver as classificações. Os substantivos podem ser classificados em comuns e próprios. Os substantivos comuns são aqueles que nomeiam seres da mesma espécie, sem especificá-los. Por exemplo, estudante, bola, bolo, cidade. Os substantivos próprios são aqueles que nomeiam um ser em particular, destacando-o dos outros seres da mesma espécie ou grupo. Por exemplo, Brasil, Pindamonhangaba, Machado de Assis, Marcos, André, João. Geralmente são nome de pessoas e nome de cidades. Em seguida, nós temos os substantivos abstratos e concretos. Os abstratos são aqueles que nomeiam estados, qualidades, sentimentos ou ações cuja existência depende de outros seres. Por exemplo, vida, pescaria, tristeza, coragem. Essas palavras que acabei de citar são substantivos abstratos, porque eles dependem de outros seres para existir, para fazer sentido. Por exemplo, a vida depende do ser humano para existir. A tristeza depende da pessoa para existir. Depois nós temos os substantivos concretos. São aqueles que nomeiam seres cuja existência não depende de outros seres. A sua existência é independente, autônoma. Podem ser reais ou fictícios. Por exemplo, Deus, homem, mulher, saci pererê. Esses são substantivos concretos porque eles não dependem de ninguém para existir. Para darmos continuidade, falaremos sobre os substantivos primitivos e derivados. Os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de outros. Por exemplo, pedra, mar, casa, água. Essas palavras, elas são as primeiras, são originais, elas não vêm de outras, ok? Já os derivados são aqueles que derivam de outras palavras, ou seja, são palavras secundárias. Por exemplo, pedreiro, maresia, casarão, aguaceiro. Marcos, de onde que vêm essas palavras? Por exemplo, pedreiro vem de pedra, maresia de mar, casarão de casa e aguaceiro vem de água. Então, esses são os derivados, ok? Depois, nós temos os substantivos simples e compostos. Os simples são aqueles que são formados por uma só palavra. Por exemplo, caderno, matéria, flor e couve. Os compostos são aqueles que são formados por duas ou mais palavras. Por exemplo, matéria-prima, girassol, beija-flor, couve-flor, guarda-chuva. No caso de girassol, ela não recebe o hífen, porém nós sabemos que aí tem duas palavras, o gira e o sol. Por isso faz dela uma palavra composta, um substantivo composto. Estão entendendo tudo? Por fim, porém não menos importante, nós temos os substantivos coletivos, que são aqueles que nomeiam um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, cardume, que nomeia um conjunto de peixes, alcateia, que nomeia um conjunto de lobos, e todos esses outros que estão listados aí na imagem. Fiquem de olho. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma pequena atividade de revisão que vocês devem me enviar ainda hoje, ok? Vai ser apenas 2 questões simples que vocês fazem no caderno, tiram a foto e mandam para mim no WhatsApp. Estou aguardando por vocês. Tchau!